As oportunidades, elas vêm e passam, né? E nós temos que aproveitar bem as oportunidades. Inclusive, uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela fala sobre isso. Capítulo 5 diz: aproveitai bem as oportunidades. Eu não me recordo aqui o versículo em si, não me recordo aqui agora na cabeça. Mas em outras traduções diz: remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Então, aproveitando bem as oportunidades. Em outras traduções, remir o tempo é aproveitar o tempo, ou seja, aproveitar cada oportunidade que vem. Outras traduções falam sobre isso. Aliás, é a King James, se não estou equivocado, tanto a King James quanto a NVI fala: aproveitai bem as oportunidades. Então, esse texto está falando para a gente ser oportunista nessa questão do oportunismo, naquele oportunismo assim, né, sagaz, perspicaz, aquela questão. Eu não vejo dessa forma. Eu não confundo uma coisa com a outra, né? Aproveitar a oportunidade que Paulo está falando, aproveitar essa oportunidade para, né, pregoar a palavra, para agradar a Deus, para fazer o que é certo, para viver bem, efetivamente, na presença de Deus. Então, aproveitar a oportunidade, nós que somos da fé, aproveitar a oportunidade é uma coisa, e ser oportunista para tirar vantagens pessoais é outra totalmente diferente. Um fato chama a atenção nas Escrituras, quando Paulo ele é açoitado, naquela parte das Escrituras, lá o Atos 16, livro de Atos 16, né? Eles são chamados para pregar, se não estou equivocado, é em Éfeso, tá? Depois você dá uma olhadinha lá com calma, mas eu acredito que seja assim. Eles foram muito açoitados, foram humilhados, por pregar, por anunciar o evangelho verdadeiro, que esse evangelho ele vai de encontro, né, você anunciar a Cristo, principalmente naqueles tempos, né, você batia de frente com muitas questões, e uma coisa deveria nos chamar a atenção, né, por que hoje pregar a Cristo, principalmente no Brasil, vamos falar a nível Brasil, Estados Unidos, nos países ocidentais, nos chamados países democráticos, a pessoa não sofre mais aquela perseguição que sofria há décadas atrás. Então você abre uma live, fala de Jesus, você tem aqui a rádio, que a gente fala de Jesus na rádio, nas redes sociais, então praticamente é suave, né? Isso a gente deveria nos perguntar, por que, com a exceção dos países muçulmanos, aqueles países mais comunistas, onde o evangelho realmente não entra, que é o caso de Rússia, por exemplo, China, né, na sua grande parte, e Irã, e países, né, bem rigorosos com relação à pregação do evangelho, mas aí não é uma particularidade nesses países, né, só do evangelho. Qualquer outro tipo de religião que não seja a religião oficial do país tem problema, tá bom, meus amados irmãos? Então, você chega lá na China para pregar outra coisa, é um país considerado ateu, uma nação ateia, tá bom? Então lá não pode pregar nada. Lá o Deus lá é o Xi Jinping, por exemplo. Na China você tem documento, bota aí Deus Xi Jinping. O Estado é que é a fé que tem que ser pregada na China. Nos países muçulmanos já é Alá, é o Islã. Então você só pode pregar isso lá. Não é uma questão que eles perseguem só o cristianismo. Se você for pregar outra coisa que não seja o Islã, é considerado herege, morre. Então, morreu porque pregou o cristianismo. Claro, não somente o cristianismo, mas você vai pregar outra fé que não seja a deles, é problema. Agora, com relação ao evangelho naqueles tempos, é claro que a gente abre uma ressalva aqui, quando o assunto é evangelho, tem problema. Então, por que no Brasil não tem problema? Deveria. Você deveria pensar sobre isso. Por que não? Né? Será que o diabo é diabo só lá no Irã, não é diabo aqui no Brasil? Então aqui a questão muda. O diabo, o inimigo, ele é estrategista, né? Ele é estrategista, então ele sabe que tem determinada região que ele pode atuar de uma forma para proibir a pregação da palavra, tem um jeito, tem as leis que o favorecem para proibir a entrada do verdadeiro evangelho, e há outros meios. No caso, em nações como o Brasil, por exemplo, ele começa por dentro. Abre aspas aqui para o que eu estou falando. Ele destrói o evangelho, abre aspas para esse evangelho que eu estou falando, ele começa por dentro, ele minou por dentro, ele entrou sorrateiramente, e aí
já fez-se um grande estrago. Eu digo no livro que eu escrevi, diga-se de passagem, no livro que eu escrevi, eu falo, olha, hoje nós vivemos um paradoxo, porque quanto mais se ouve falar de Cristo no Brasil, menos se conhece dele. Dos extremos do país, né, que são as cidades da Oiapoque ao Chuí, dos dois extremos, do Oiapoque ao Chuí, praticamente todos os brasileiros, praticamente que quase todos, eu estou falando de forma, num apanhado geral, já ouviu falar de Jesus. Já ouviu pelo menos um programa de rádio, pelo menos um Jesus Te Ama, pelo menos um folheto, pelo menos um programa de televisão já ouviu falar. Então eu digo no livro, no começo do livro, nós falamos, olha, do Oiapoque ao Chuí, o Brasil já está praticamente todo evangelizado. E aí é que a temática do meu livro é uma outra temática. Eu falo, o Brasil precisa ser reevangelizado. É meio complicado isso, mas precisaria ser reevangelizado. Entenda como você quiser essa questão, por quê? Por causa da situação que eu estou falando para você. Mas voltando aqui, com relação ao oportunismo, veja que interessante. Paulo ele é açoitado juntamente com Silas, espancado, né? Verso 23 de Atos 16. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Verso 24 de Atos 16. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Ou seja, a ordem que foi dada para esse carcereiro não desgrudar os olhos de Paulo e Silas foi tão grande que ele resolveu amarrar os pés e as mãos deles no tronco, para realmente evitar qualquer possibilidade de fuga, porque ele tinha ordens expressas para poder cuidar daqueles homens, tomar conta daqueles homens. E aí, o que nós conhecemos bem da história. Perto da hora nona, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos e louvores a Deus, e os outros presos escutavam. Eles sabiam daquela situação, né? Eles escutavam, sabia que Paulo e Silas estavam com as mãos presas, impossibilitados de fugir, né? Mesmo que quisessem tramar alguma coisa, não tinha como aqueles homens fugir. Tudo isso por pregar a palavra de Deus. Mas aí diz que veio de repente um grande terremoto, e aí é um terremoto daqueles, violento, que os alicerces dos cárceres se moveram. Para mover alicerce, pensa você, para mover o alicerce da prisão. E aí, todas as portas se abriram e foram soltas todas as prisões de todos, de Paulo, de Silas e daqueles homens todos. Olha só que se isso acontece num presídio aqui do Brasil, imagina você, qualquer lugar do mundo, né? Se acontece um fato desse, era uma ação do Espírito Santo, com certeza. Eles foram levados para aquela cidade pelo Espírito de Deus, com certeza absoluta. Mas veja que as cadeias, elas caíram. E aqueles homens, a partir daquele momento, estavam livres para tomarem qualquer decisão. Eles estavam livres para tomar qualquer atitude. Paulo, Silas, não só ele, mas todos os presos por várias razões. Pelo Evangelho só tinha eles dois ali, pelo menos é o que narra a passagem de Atos 16. Só haviam aqueles dois homens. Pelo Evangelho só tinha eles dois. Os outros presos estavam lá, né? Suponhamos, e é o óbvio, né? Merecidamente. Estavam presos porque realmente eles fizeram por merecer. Senão não estariam lá. Pelo Evangelho, volta a dizer, só aqueles dois homens caíram às prisões de todos, diz o livro de Atos 16. Caíram às prisões de todos, verso 26. Todos estavam livres após o terremoto. E terremoto, ele não deixa as coisas arrumadinhas. Terremotos joga os alicerces da prisão. Paulo e Silas já estavam livres daquele tronco, porque uma ação do Espírito Santo é para libertar. Quando o Espírito Santo da verdade vem, ele liberta da falsa doutrina, do falso jugo, da falsa religião. Ele vem para trazer uma libertação total. E qual era a atitude daqueles homens?
de fugir, numa questão, fugir pelas suas vidas, aproveitar a oportunidade, serem verdadeiros oportunistas, como seriam hoje lá aqueles que estão presos em Bangu 1, Bangu 2. Se cai aquelas cadeias, não sobra um para contar a história. Imagina você, se os presídios lá da Papuda vêm abaixo, se o presídio da Colmeia vem abaixo, se vem abaixo as principais cadeias do Brasil, os principais presídios do Brasil, não sobra ninguém para contar a história. Quantos crentes hoje buscam serem oportunistas, né? Aproveitarem de situações como essa, de mover de Deus, para poder tirarem benefícios próprios, para poder cuidarem das suas próprias vidas. Quantas vezes, não é? Você não ouve falar de pessoas que aproveitam as oportunidades, na verdade, ao invés de aproveitar as oportunidades para o bem comum, para o bem de um grupo ou da fé, são oportunistas para o benefício próprio. Aqui Paulo e Silas já estavam livres, poderiam ir embora. Sabendo disso que nós estamos falando aqui, o carcereiro, que tinha recebido ordens expressas para manter aqueles homens aprisionados, garrados, observados 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquele carcereiro, quando acordou do sono, que ele estava tirando um sono, né, ouviu o barulho, tudo veio abaixo, ele, vendo as portas da prisão abertas, diz o verso 27 de Atos 16, tirou a espada e quis se matar. Por quê? Cuidando que os presos já tinham fugido. Na cabeça daquele homem, ele falou, ora, deu zebra, foi todo mundo embora e eu vou dizer o quê? Que os caras jogaram a cadeia no chão, o que aconteceu, um vento, essa história vai ficar muito mal contada, eu não vou ter nem como falar absolutamente nada, eu vou morrer, então já que eu vou morrer, eu vou me matar. Mas só que ali, naquele momento, nós precisamos saber que Deus tinha um plano na vida daquele carcereiro e da sua família. Na verdade, Paulo, todo aquele processo que aconteceu com aqueles varões abençoados, ungidos, santos de Deus, foi justamente para que o Senhor pudesse chegar àquela família. Foi justamente para que Deus pudesse chegar até os corações da família daquele carcereiro, porque quando ele pega a espada, Paulo chamou com grande voz, Paulo gritou, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Não fugiu ninguém, não tem oportunista aqui, não tem aqueles que se aproveitam da oportunidade para cuidar do seu umbigo, para fugir, para correr, para se proteger. Todos estão aqui. E pedindo ele luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirou eles para fora e disse, o que eu preciso fazer para me salvar? Honestidade foi vista na ação daqueles homens, não somente deles. O mover do Espírito Santo foi tão grande que Deus não permitiu que nenhum dos outros presos fugissem. Estamos todos aqui. O texto não diz, mas provavelmente Paulo falou, olha, não foge ninguém, fica todo mundo aqui, que esse é um agir de Deus. Talvez tenha dito, né? Vamos aqui conjecturar, mas talvez também a ação do Espírito Santo foi tão extraordinária que não precisou daqueles homens falar absolutamente nada. Quando é Deus que atua, nós não temos muito o que explicar. Temos que deixar a cargo do próprio Deus fazer a sua obra. Deixar a cargo de que Deus faça a sua obra. Nós não temos muito o que explicar, dar muitas explicações, mas apenas dizer, estamos todos aqui. Muitas pessoas aproveitam situações como essa para correr, farinha pouca, meu pirão primeiro, é minha casa primeiro. Esse egocentrismo, essa doença deste século está, infelizmente, no coração de muitos dentro da própria igreja do Senhor. E os da fé não podem se comportar desta maneira. Era necessário que aqueles homens estivessem ali, porque senão todo o trabalho, todo o agir do Espírito Santo, se é que a gente pode falar dessa forma, ficaria comprometido, mas o Espírito Santo não se compromete, não perde trabalho, não perde viagem. A obra foi feita, aqueles homens se colocaram à disposição, estamos todos aqui, e aí chegou aonde Deus queria. O carcereiro, o que eu preciso fazer
para ser salvo, para me salvar? E a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E aí, levando eles para casa, preparou mesa, diz o verso 34, lavou eles os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Sabe, meus amados irmãos, sabe por que Deus, nós não vemos, né? Nós não vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós vemos o evangelho de Deus com muitas barreiras, sabe por quê? Porque nós pensamos muito em nós mesmos. Em nós mesmos, na nossa própria vida, nos nossos próprios interesses pessoais. Sabe por que o evangelho da graça, da verdade, ele não é conhecido como deveria? Ele não é entendido como deveria, porque as pessoas estão preocupadas nas oportunidades, serem verdadeiros oportunistas. Muitos deixam de investir na obra para cuidar dos seus próprios interesses, das suas próprias famílias. Quando, na verdade, o interesse maior é o evangelho do reino do Senhor Jesus, a sua justiça, a sua verdade. É alimentar o faminto, é cuidar do órfão, da viúva, que hoje é o pobre, necessitado, que está quebrado de fato. Hoje as pessoas julgam, esse cara está nessa situação porque ele não é inteligente. Ele está nessa situação porque se ele fosse um pouco mais inteligente, ele não estaria nessa postura, nessa situação. Hoje em dia há muitos julgamentos. E isso bloqueia a pregação, bloqueia a ação, a unanimidade. Estamos todos aqui, disse Paulo, não foi cada um para o seu lado procurar o seu próprio interesse. Porque onde não há unanimidade, onde não há unidade, onde não há união, não tem como a coisa prosperar. Aonde há inveja, por que Deus só jogou essas cadeias embaixo por causa da oração de Paulo e Silas? Por que Deus... E não teve ciumeira. Não teve essa questão de ciúme do outro, porque o outro é mais usado, porque o louvor de Paulo e Silas é mais bonito, não sei o que eles cantaram, não tinha nada ali para eles bater palma, nem para bater palma eles podiam, e Deus assim mesmo ouviu o que eles falavam, porque a boca deles não estavam presas, as suas bocas não estavam presas. Nós temos que aproveitar as oportunidades, sim, sem sermos verdadeiros oportunistas. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Excelente noite de quinta-feira para você que acompanha o programa Nossa Voz. Bom, a partir de agora nós vamos juntos nessa noite abençoada, hoje véspera de feriado, você que tá voltando para cá, trânsito, né? Tá voltando para casa aí, agarrado no trânsito, véspera de feriado, todo mundo querendo viajar. E você ligado aqui na Betel nos 98,7, você que acompanha fora do país também, não é feriado aí não, né? Opa, Deus abençoe você que está nos Estados Unidos, você que está na Europa, você que está na Ásia aí ouvindo a gente, onde quer que esteja, Deus abençoe sua vida, sua família. Bom, a gente começa o nosso encontro com um louvor abençoado. Deus abençoe você, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Voz.